Olá, para você que acompanha aqui a nossa programação, estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista, que hoje está musical, uma parte romântica, uma parte meio na sofrência, será? Ou não? Vamos descobrir isso agora, porque eu recebo aqui a cantora e compositora, hoje do gênero sertanejo, mas que já passou por outros, a gente vai falar aqui, Monique Jandre. Seja bem-vinda, Monique. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho da sua carreira. Monique, você veio para a cidade de Guarulhos em 1997, não é isso? Isso mesmo. Estudou legal. A gente não pode falar muito aqui os anos, que a gente quer validade de todo mundo aqui, né? Mas fala um pouquinho como é que foi a sua vinda para Guarulhos e a sua relação que você criou com a cidade. Eu vim para Guarulhos, sou natural do Paraná, cidade de Colorado, porém morei até os 7 anos em Paranapoema. Mudamos para Guarulhos em 97, comecei com a música em 97 também, já cantando em alguns palcos pequenos, inaugurações aqui na cidade. E hoje eu digo que eu sou mais guarulhense do que paranaense, né? Que são muitos anos e amo essa cidade de paixão. Já fiz muitos eventos por aqui. Meu primeiro CD também foi gravado aqui aos 9 anos de idade. E de lá pra cá, só coisa boa tá acontecendo na minha vida. 9 anos, que pessoa que grava um CD com 9 anos de idade, a Monique. Mas você, além da sua carreira artística, começou muito cedo, né? Sim. Você, evidentemente, imagino que tem um círculo social, amigos, estudava. Você curtia ir pra algum lugar na cidade, passear pela cidade mesmo, viver a cidade ou não? Ou sempre você se dedicou muito à música e não dava pra curtir muito? Olha, eu estudei em conservatório, não por muito tempo, porque eu também não tive a oportunidade de permanecer por mais tempo. Mas eu gostava muito de sair para barzinhos, principalmente karaokês, né, no centro da cidade. Era o que eu mais gostava, sempre foi tudo voltado muito à música, né? Então, sempre que tinha alguma coisinha, eu ia para um barzinho para cantar. Nem que se fosse uma participação. E mesmo quando eu não estava muito animado, os amigos já cobravam, não, você tem que cantar. Né? Com uma voz dessa tem que cantar mesmo, poxa. E sempre, minha relação assim com o pessoal sempre foi muito boa, para sair, para curtir os rolês, mas principalmente para cantar, sempre fui muito focada nisso. E aí você entrou para a música de fato como? Como é que foi o seu início, a sua trajetória? Olha, eu trabalhei como frentista, trabalhei em telemarketing, trabalhei em fábricas, em produção. Trabalhei com os meus pais em farmácia, drogaria desde novinha, desde os 8 anos atrás de um balcão, só que nunca me senti num lugar tão bem, assim, falasse, como que eu posso dizer? Meus pais queriam que eu estudasse para ser do ramo da família, né, que é farmácia, minha irmã é farmacêutica, bioquímica, só que nunca foi minha praia. Eu sempre fui a ovelha negra, né, sempre quis curtir um pouquinho mais da vida e fazer o que eu gostava mesmo, de fato. Então, eu não me sentia no meu lugar, até falar, eu vou viver de música, como? Não sei. Falei, eu vou entregar cartão, eu vou correr atrás, eu vou ensaiar, e comecei no pop rock e no MPB. Porém, como uma boa paranaense, que nasceu ouvindo Zezé, João Paulo e Daniel, Christian Ralph, entre outros, né? Eu falei, olha, eu acho que eu vou seguir o que eu gosto mesmo, né? Cantar o que eu sinto, as músicas, igual você disse, uma sofrência, desde criança sofrendo, ouvindo sertanejo, ouvindo música de qualidade, né? E comecei a buscar isso na minha vida. E começou a dar certo. E de lá para cá, de 2014 para cá, eu vivo de música. Bares, restaurantes e, graças a Deus, as coisas vêm melhorando cada dia mais. Pelo menos 10 anos aí. E hoje você é associada à Virgin, né? A Virgin Records, a Universal Music, é isso? Isso mesmo. Que é uma das grandes gravadoras. Isso.
Então daqui a pouco você está explodindo aí. Eu sempre falo aqui para os convidados que é o seguinte, quando ficar famosa e rica, não se esqueça da gente, não. Porque aí a gente vai chamar de volta aqui. Tá não bom. vale esnobar depois, certo? Não, que isso. É brincadeira. Mas ó, passou pelo pop, passou pelo rock com essa voz e se descobriu sertanejo. Você falou da sua cidade, né? Em que região do Paraná que fica? É mais ao norte, mais ao sul? Ao norte do Paraná. E aí tem as raízes sertanejas. Tem, né? demais. E aí agora eu vou falar um pouco da sua carreira mesmo, porque você falou que começou em 2014, né, oficialmente mesmo, profissionalmente falando. Sim. E aí você lançou em 2017 o álbum Vou Dar o Troco. Vou Dar o Troco. Fala um pouquinho do álbum pra gente, porque foi o seu primeiro esse? Esse daí foi o primeiro. Então fala um pouquinho, porque acho que é marcante, né, a gente lançar o primeiro álbum, né? Então, o Vou Dar o Troco foi muito complexo, porque era um momento na minha vida que eu falei, eu preciso lançar alguma coisa. Mas eu não tinha nada que dava para eu lançar. Então, foi com a ajuda de muitos parceiros, de muitas pessoas que acreditaram que eu consegui. Então, assim, eu chegava no dono do bar e falava, eu preciso gravar uma coisa. Eu preciso de emprego. Não estou te pedindo nada, só me dê mais datas, deixa eu trabalhar um pouco mais para conseguir estar gravando. E isso tudo envolve a compra de composições, porque nem todas são minhas. Então, para gravar um CD não é coisa fácil. Você tem que pagar a liberação, pagar a produção. Aí, depois de tudo isso, ainda vem a parte mais difícil, que é a divulgação. Porque hoje, para você divulgar um trabalho nas redes sociais, é tudo muito caro ainda. Enquanto você não viraliza, né? Poxa, é demais. Quem está de fora não tem noção do que é o investimento na música. O retorno, ele é imenso, né? Ainda não alcancei esse retorno imenso, ainda não. Estamos no caminho. Estou no caminho. Mas é muito complexo. E assim, foram músicas que me tocaram de alguma forma, que eu achei que nesse projeto não poderia faltar. Então, era pedindo para compositores, para empresários me ajudarem com emprego, compositores me ajudarem com desconto para conseguir liberação da música e produtor para parcelar em quantas vezes forem necessários, né? Nessa época foi o Cocó quem fez a produção desse CD para mim e deu certo. Aí o pós era vendendo show, uma cópia aqui, o pessoal ajudando bastante. Começo é sempre muito complicado, né? Ainda tô na luta, você falou de shows que você fazia onde? Nos bares, nos restaurantes, como é que era isso? Ou ainda é, não sei. Ainda é. Hoje o meu carro-chefe são os bares e restaurantes, principalmente aqui de Guarulhos. Hoje o meu público maior é da cidade de Guarulhos. Público físico, né? O online já do Brasil todo e de alguns lugares do mundo também. Se você está aí pelos bares e restaurantes, na balada guarulhense, você pode encontrar Monique Jandre aqui. Uma hora vai me encontrar por aí. Com a sua voz marcante, tocando e cantando aí o sertanejo. Aí você gravou, eu não sei se é nesse álbum, você me corrige aqui, 2 músicas autorais que chamam Suas Digitais e Volta e Fica, é isso? Isso. Nesse álbum aqui também. Pensa na sofrência. As suas letras, elas têm uma temática, ou você vai mais para um lado, para o outro, ou você gosta de destacar o quê? Eu componho mais quando eu tô sofrendo. É minha correria do dia a dia, igual eu falo pro pessoal. Eu vou até mudar de assunto aqui um pouquinho. Tinha 4 anos que eu não compunha nada. Porque um momento tranquilo da minha vida, eu tava trabalhando muito. Quando tá tudo bem, tá zen, tá... Eu tava tranquilo. E já tinha lançado essas 2 músicas e fui fazer uma gravação em Goiânia, com um produtor que eu sempre tive um sonho muito grande de gravar. E ele chegou em mim e falou assim, você vai compor. Aí, isso já era a 2ª vez que eu estava indo para lá. Você vai compor? Eu falei, não, Blair, não vou. Aí ele falou, você vai compor. Aí ele me colocou em um grupo com compositores, mais 2 compositores, e eu fiz uma música lá mais para cima, que é a Se Eu Soltar, que é a dos prints que o pessoal sempre pede. Cheguei para mostrar a música, eu falei, nossa, cara, ficou horrível. Não sei nem se eu vou mostrar isso aqui. Ele olhou a música e falou, essa daqui vai ser o carro-chefe. Eu falei, não. Ele falou, é o mais comercial das que vocês escolheram, que você comprou liberação.
E realmente foi a que mais, entre as 3 que nós gravamos lá, foi a que mais o pessoal gostou. Tá aqui, ó, tinha mais de 600 mil views no YouTube em 2023, né, que foi o seu Sim. lançamento, então... Sim, nossa, ainda é uma das mais pedidas no show. Tem a Cerejinha também, que o pessoal pede demais, Letra Eu. Tem muita música boa. E Erro Perfeito, não é isso? Erro Perfeito. Que é sua também. É o último lançamento. Essa não é minha. Ah, não, não é composição. Essa é de outro compositor. Isso. E a Erro Perfeito é o último lançamento que nós fizemos agora em dezembro do ano passado, de 2024. E, nossa, tá caminhando muito bem também. Estamos batendo quase 1 milhão de views na Erro Perfeito. Excelente, espero que isso se transforme em dinheiro para você, em físico, em fama, sucesso. Não, é verdade, todo mundo que trabalha merece, né, cara? E tem uma frase muito bacana nessa música dela, ó. Ela diz assim: sou seu fim de noite predileto, seu drive-thru do amor. Você que tá vindo da balada, passando aquele drive-thru do McDonald's, então aqui, ó, você pode passar no drive-thru do amor também. Eu adoro. Às vezes a pessoa, ela tá num relacionamento aberto, ela sabe que ela sempre tem ali para chegar, passar, ter um carinho. Só que às vezes o que pode parecer um erro para ela pode ser perfeito, entendeu? Porque todo mundo tem defeito. Então, pode ser só o drive-thru, mas também pode ser o amor da sua vida e você nem sabe. Sobre as letras eu quero conversar com você no próximo bloco, que aliás eu quero pedir para você também me falar a impressão que você tem e a visão que você tem sobre a área artística aqui em Guarulhos, né? O setor da cultura, as políticas públicas, aquilo que você consegue ver e vivencia aqui da cidade. Mas antes, perguntar então, hoje você falou que desde 2014 vive da música, então toda a sua renda hoje é do meio musical, da parte artística, não tem nenhuma outra... Não. Eu consegui, graças a Deus, estabilizar, começando bem de pouquinho. Foi muito difícil, né? Hoje eu consigo ter mais apresentações, consegue me gerar um pouquinho mais de renda, mas desde 2014. Comecei criança com a música, mas profissionalmente ganhando meu dinheirinho para viver desde 2014. Próximo bloco então a gente vai falar um pouquinho do seu olhar aqui sobre a vida artística na cidade de Guarulhos, tá? Eu quero essa opinião sobre as políticas públicas, falar das letras, né, porque tem um estudo muito bacana que o pessoal da pesquisa me mandou aqui no programa, que as letras como elas vieram se modificando ao longo do tempo, né? Sempre, às vezes, com a mulher com papel inferior, depois a mulher marginalizada, a mulher que tinha que ficar quieta no canto, violência e tal. E aí mudou porque, inclusive, a gente vai falar disso também, as mulheres passaram a ter um protagonismo na música sertaneja e assumir a parte principal, que é a parte do vocal, que é uma parte que você faz, compor, cantar, e aí muda um pouco o viés também, né? Aí a mulher vai para as cabeças também e acaba sendo um pouco protagonista para dar uma equilibrada nessa situação que é histórica aí nossa do patriarcado. Bom, então a gente vai fazer um intervalo, mas eu quero te convidar, Monique, para escolher uma das canções, então, e fazer pra gente aqui no intervalo. Qual que você vai fazer? Vou cantar Erro Perfeito. Então, maravilha. Então, eu vou chamar o intervalo, ó. Vamos fazer um brinde aqui? Vamos. Intervalo, ó. Eu ressalto sempre que é água, e hoje, mais do que nunca, eu falo que é água que tem aqui, porque a Monique não bebe. A Monique não bebe nada alcoólico, não é, Monique? Não bebo. Então é água. Então eu vou chamar aqui o intervalo, você vai ficar aqui com o Erro Perfeito da Monique Jandre, e já voltamos. Por que não assume que eu abalo a sua estrutura? Você se segura, mas sempre me procura. Sou o seu fim de noite predileto, seu drive-thru do amor, um esquema sempre certo. Tô a fim de fechar esse relacionamento aberto. Para de procurar por aí alguém sem defeito. Cê sabe que eu sou seu erro perfeito. A gente combina e também olha o nível do nosso beijo. E o que rola na cama finge segredo. Por que não assume que eu abalo a sua estrutura? Você se segura, mas sempre me procura. Sou o seu fim de noite predileto, seu drive-thru do amor,
deixar esse relacionamento aberto. Para de procurar por aí alguém sem defeito. Cê sabe que eu sou seu erro perfeito. A gente combina em tudo e olha o nível do nosso beijo. E o que rola na cama deixa em segredo. E o que rola na cama deixa em segredo. Legal, Ponto de Vista tá de volta. Hoje eu tô conversando aqui, um bate-papo super descontraído com a Monique Jandri, cantora e compositora. E quando fui pro intervalo, prometi aqui que a gente ia falar sobre alguns assuntos e vamos falar exatamente desses agora. Monique, eu recebo muitos convidados aqui, né? Nós, na verdade, né? Porque o programa é apresentado por 3 pessoas. A gente recebe muitos convidados aqui do setor de cultura de Guarulhos, de arte e cultura de Guarulhos, e eu sempre pergunto, né, porque muitos precisam da ajuda do poder público, da iniciativa do poder público para conseguir se manter, para desenvolver um projeto, enfim, né, tudo que vem para a parte cultural da cidade, eu acho que é muito bem-vindo. Que olhar você tem para essa questão das políticas públicas voltadas para a parte cultural e artística daqui, para os artistas daqui, se é que você pode falar alguma coisa a esse respeito? Eu não posso falar muita coisa porque não tem muita coisa para ser dita. Infelizmente, eu não consigo ver um apoio cultural aqui para nós que estamos hoje começando, né, na cidade de Guarulhos. Eu acho que falta muita coisa ainda para ser feita. Aqui não vemos festivais, as festas públicas, infelizmente, só os grandes entram, os artistas mesmo da própria cidade são esquecidos. E vários esses artistas com tanto talento, não estou falando de mim, de vários outros que eu conheço aqui, que eu observo e falo, rapaz, se tivesse um apoio, uma força, já estaria numa situação bem melhor. Então falta muita coisa ainda. Nessa parte aqui na cidade, é muito carente. Valorizar o artista local, acho Sim, que é uma das coisas principais, né? Depois que a pessoa já está lá em cima, não adianta mais, entendeu? Todo mundo acha que precisa de uma força quando está começando, em qualquer área da vida, né? Depois que estabiliza, aí é a pessoa com as próprias pernas que ela tem que procurar se manter e não esquecer, né? Dos apoios das pessoas, origens, né? Das origens, claro. Falando em grandões, você abriu já um monte de show de gente famosa, né? Já tive algumas oportunidades, principalmente na casa, no Centro de Tradições Nordestinas, né? O Marcelo sempre me ajudou demais com essas aberturas, sempre me deu essa oportunidade, às vezes não ganhando muito, às vezes não ganhando nada, sempre investindo para poder estar entregando sempre o melhor trabalho para o público, né? E fiz Marília Mendonça, Zezé Felipe. Nossa, fiz tanta gente lá. Só que termina a base com o Zezé de Camargo e Luciano. Por quê? Ídolos, né? Ídolos são... Quando a gente está perto de quem a gente admira, é uma outra questão, né? Fiz com a Marília, né? Marília tinha acabado de estourar, ano de 2016. Gente boa pra caramba. Deu pra conversar um pouquinho mais com ela. Legal. Né? Agora com o Zezé eu não conversei quase nada porque eu não consegui. Travou. Tem vários vídeos nas redes sociais. Tem vários vídeos nas redes sociais com vários artistas, mas com o Zezé vocês podem reparar que meu rosto tá diferente, tá? Isso é muito legal. É muito legal. É muito legal quando a gente ou trabalha ou está do lado de quem a gente admira, é realmente legal. E falando nisso, então, os exemplos para você, as pessoas que você admira na sua área, já comecei pelo Zezé. E tem mais alguém? Zezé, Daniel, Chitão. Os clássicos. Os clássicos, né? Cara. De hoje em dia, assim, eu gosto muito do trabalho do Belucci,
Belucci, ele tem uma voz incrível também. O Murilo Huff também. Sei lá, assim, tem muita gente assim, que é muita gente boa no mercado. Assim, agora que eu admiro mesmo são os mais antigos, que eu me Agora, espelho muito. agora falando um pouquinho então daquela questão das letras, como é que você vê a evolução das letras no meio sertanejo? Porque se a gente pegar lá para trás, né, desde a década de 50, 60, existiam essas letras mesmo que colocavam a mulher no segundo plano, né? A mulher era Sim, ali, ela era um ser inferior, tratada como um ser sim, inferior, né? Então é assim, ou ela apanhava, ou ela tinha que ser a boa moça, a donzela, ou ela tinha que servir ao homem, né? E aí a gente chega com essa mudança, né? Com as mulheres também tomando esse protagonismo. Queria que você falasse, inclusive, como você vê hoje o papel da mulher na música sertaneja, né? Com tantas mulheres legais aí estourando. E como é que você vê a mudança desse viés das letras, né? Porque, assim, é muito fácil colocar só sob o olhar do homem, agora a gente colocando um pouco sob o olhar da mulher também, né? Ou de sim. quem sofre a traição, ou de quem fala aqui você não manda, e é isso aí. Queria saber um pouco de você, como é que você avalia tudo isso? O mundo, ele mudou demais, né? Se você for olhar a década de 80, de 90, as mulheres eram mais submissas ao homem. E na música, os homens também não davam tanto espaço para as mulheres, principalmente no sertanejo, que sempre foi um estilo musical um pouquinho machista, né? E ainda é. E ainda é. Por mais que nós estejamos já no mesmo patamar que os homens ainda é. Por vários lugares do Brasil que eu já fui, as pessoas não dão muito crédito ainda para a mulher no sertanejo. E as letras, elas têm que mudar mesmo, né? Elas têm que mostrar o empoderamento, né, feminino também, não só o lado do homem. E eu busco também estar mostrando muita coisa disso, tanto nas minhas composições, quanto nas minhas músicas. Só que falo muito mais do sentimento. E a questão do empoderamento eu prefiro mostrar. Você mesmo atuando Sim, já mostra sim, sim. empoderamento. Mas você falou dessa questão do espaço, né? Hoje, como é que você Sim. sente essa questão do espaço ainda? É muito restrito ainda? Olha, até que não. Eu consegui, eu por ser uma mulher homossexual, cantora sertanejo, eu acho que eu estou conseguindo coisas que muitas outras mulheres ainda não conseguiu. Alguns espaços assim, e o respeito de muitas pessoas, sabe? Isso é importante, porque antes era bem mais complicado. Já tentei me enquadrar de diversas formas no ideal, né? Ah, a mulher tem que ter o cabelo grande, a mulher tem que ser assim, a mulher tem que ser essa. Eu coloquei aplique no cabelo, fiz de tudo que você imaginar para tentar me mostrar um pouco mais feminina, mas não era eu, não consegui. E a gente se moldar é muito É ruim, né? muito A ruim, gente não é se muito moldar é ruim. péssimo. Hoje você pode reparar que as moças do sertanejo que são homossexuais, elas não começam contando que são. Pode olhar as pessoas de sucesso. Muitas pessoas Aí você acham, tá desbravando um caminho aí, então, não tá não? não sei se eu posso falar assim, mas hoje muitas das pessoas que eu vejo que já estão num patamar muito superior, ninguém sabia. Aí depois que conquistaram, aí começaram a mostrar o verdadeiro lado. Eu acho que, eu penso que você tem que mostrar o que você é. Não adianta eu falar que eu sou simpática, que eu sou isso, que eu sou aquilo, chegar, não ser nada do que eu falei. Então, se as pessoas têm que gostar de mim, de alguma forma elas vão gostar do que eu sou, Exatamente. entendeu? É a essência. É Ah, a essência. claro, a essência, ela somos nós, né, cara? É importante. Cara, e se tirar isso, é a sua alma, é a alma do artista, né? Você Sim, falou, você compõe assim, você pensa assim, sim. você canta assim.
É a sua alma que está ali. Então Sim. não tem muito Não tem. o que mudar. E falando em alma, em composição, em proximidade do público, que você falou, né? Proximidade física eu tenho lá nos meus shows, nos bares, na balada. Amo. Mas a gente não pode esquecer, hoje eu queria que você me falasse dessa importância, porque eu, por exemplo, que sou um pouco mais velho que você, a gente vem de uma geração de transição. Eu venho de uma geração que eu nasci em que a internet não existia. E a internet foi uma revolução muito importante. Sim. Então eu queria que você me falasse um pouco o que você pensa com relação à divulgação, às redes sociais e essas plataformas como possibilidade de alcance das pessoas. Principalmente na pandemia, né? Que eu acho que isso foi onde ficou tão evidente. Não foi fácil. A pandemia foi uma época muito difícil, né? A rede social ela ajudou muito nessa época. A rede social hoje, acho que é o carro-chefe para nós artistas, para todos os ramos de comércio, né? TikTok, Instagram, entre outros. Porém, algumas plataformas digitais, se você também não colocar muita grana ali, você não caminha, né? Hoje você vê o Spotify. Spotify, se você não tiver uma divulgação milionária ali, infelizmente, você não entra nos tops. Às vezes não é por falta de competência do seu trabalho. Às vezes é por falta de espaço, porque muita coisa ali não deixa, né? As pessoas que têm muito recurso, infelizmente, nós não conseguimos alcançar, né? E muitas vezes o trabalho ele morre no ninho, né? Porque a gente não tem condições. Muito talento desperdiçado. Poxa, demais, demais. É uma tristeza isso. E na pandemia eu fiquei doida assim de chegar sexta, sábado, quinta e falar o que eu vou fazer da minha vida. Aí comecei a fazer as lives. Eu passei, acho que um ano e pouco depois sem conseguir fazer live. Depois da pandemia. Aí eu chegava nos locais, o pessoal gostava de colocar no barzinho mesmo o celular e deixar transmitindo. Enquanto eu fazia o show, eu falava, por favor, você não me leva mal. Isso. Você não me leva mal, mas eu tô traumatizada de live. Aquilo me remetia aos momentos ruins que eu passei. Claro. Né? Aí agora eu voltei a fazer live de uma forma, consegui fazer uma forma mais leve. Mais tranquila. Foi um período pesado para todo mundo. Muito pesado. Muito pesado mesmo. Agora, Monique, não posso terminar esse programa sem te perguntar uma coisa. Você que já está em ascensão, já conviveu em bastidores de shows de gente grande e tudo mais, também está buscando seu espaço. Você tem alguma história engraçada, curiosa, que você se lembre, que você possa contar pra gente? Porque eu sempre peço aqui para quem tem... como a gente vive e tem experiências na vida, eu acho legal compartilhar. Se você tiver uma história engraçada, curiosa, que você se lembre, queremos ouvir, somos todos ouvidos aqui. Rapaz, já rolou tanta coisa, não. Ai, não tá me vendo nada assim na cabeça. Olha, se vier, você me fale. Eu te falo. Mas, cara, é muita coisa engraçada que acontece. Não sei se tem uma principal. Mas se tiver alguma que você se lembre, depois você me fala. Eu te falo. Tá, então pra gente, enquanto você vai pensando, você vai me responder outra questão. Pra gente finalizar aqui, encaminhar já o finalzinho do programa. Hoje, a Monique tem que metas, objetivos, tem algum receio ou não? Como é que a Monique vê o futuro breve? Olha, eu já tô com os meus 34 anos de idade. Você falou como quem tem 100, viu, Monique? Você falou como eu não... Então, tem mais de 10 aninhos a mais, né? Fica quieto aqui. 34 anos, eu ainda tenho muito a aprender, muito a oferecer, tem muito trabalho novo chegando. Acabei de gravar mais 2 músicas que ficaram incríveis. Medo eu não tenho. Eu já passei por tanta coisa. Mas para chegar onde eu estou hoje, igual eu sempre falo para as pessoas, hoje eu já trabalho com o que eu amo, já faço o que eu amo, sou rodeada por pessoas incríveis. Se o sucesso vir, explodir, maravilhoso. É o que todo artista busca. Não posso falar que eu não busco. Todo artista busca isso.
Mas só de eu já viver do que eu amo, de eu fazer o que eu gosto, cara, Concordo. já é um sucesso tão grande. Porque muitas pessoas hoje, infelizmente, não têm essa oportunidade. Concordo. É a mesma Né? coisa quando eu comecei no jornalismo, as pessoas me falavam assim, quando eu vou te ver na Globo e não sei o quê, porque as pessoas projetam lá em cima, né? Eu falava, gente, eu não tenho essa projeção. Eu já faço o que eu amo, então eu me sinto muito realizado. É um pouco disso que você tá falando aí. A história você vai me dever pro próximo programa, quando a gente fizer aqui a edição dos famosos e celebridades, que você estará lá, então a gente vai chamar de volta e aí você vai me contar, aí você vai ter muita história, aí você pode separar que você vai ter uma história aí. Enquanto isso, já agradeço, muito obrigado por ter vindo, Monique, valeu pela visita aqui pra gente. Fique à vontade aqui para deixar pro seu público as suas considerações finais, os seus contatos, enfim, mas foi um prazer receber você. Prazer todo meu. Estou muito feliz de estar por aqui, quem puder me seguir nas redes sociais, Monique Jandré, com o Ikeu, Jandre, Monique Jandré. Quem quiser contratar os meus shows também, 11942745908. Só entrar em contato, fazer os orçamentos. Vou estar muito feliz de fazer o seu evento. Tamo junto. Isso aí. Vamos brindar aqui para terminar o programa. Muito obrigado, como sempre, pelo seu carinho também, pelo carinho da sua audiência. Você fica aí com um clipe agora da música, um clipe musical da Monique Jandré, pra gente encerrar esse programa subindo os créditos, mas muito obrigado pela companhia. Nos vemos aqui numa próxima, espero que vocês tenham curtido. Valeu! TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, galera! E olha só, quem não sabia beber, hoje tá bebendo. Quem não era de boteco, agora tá moendo. Até rodízio de boca cê anda fazendo. Que momento é que fase? Pena que beijo e cerveja não mata a saudade. E a companhia de você rodar, rodar, rodar e voltar pra casa sozinha. Sabe por quê? Outro beijo não te arrepiou. Sabe por quê? Outra cama não te viciou. Sabe por quê? Cê tá quebrando a cara. Jura que superou, mas não superou nada. Sabe por quê? Outro beijo não te arrepiou. Sabe por quê? Outra cama não te viciou. Sabe por quê? Você não me esqueceu. E que o amor da sua vida começar com a letra E.